Olá, queridos. Aqui eu sou o pastor Wagner. Somos do Instituto Didascalo. Isso, Instituto Didascalo. Está aí escrito para você. Você que ainda não é inscrito no canal, faz um convite para que você se inscreva no nosso canal, sinalize o sininho para que você venha sempre receber as notificações que sempre estamos enviando. Aqui temos muitos cursos para trazer para vocês, né? Estamos apenas no início do nosso trabalho aqui nesse Instituto Didascalo, né? E o propósito é sempre esse, trazer conhecimento para você, né? Eu sempre falo que esse aqui é um curso para poder levantar vocês e colocar lá em cima. Vamos lá. E outro detalhe, antes de eu continuar aqui, dê o seu like. É muito importante você dar o seu like aí em todas as vezes que você receber essa mensagem e você ver essa mensagem. Queridos irmãos, estamos no discipulado para você, né? Discipulado para você quer dizer, estamos trazendo matérias que venham formar em você, te formar a ser uma pessoa, a ser um líder de discipulado, um líder. Sempre falamos que antes de nós sermos um grande líder, primeiro precisamos ser um excelente servo. Estamos em andamento no curso A Mente de Cristo. Está aqui, A Mente de Cristo. Esse curso aqui, ele é a forma prática de nós para nós vivermos uma vida cristã. Se você quer comprar o livro, é só você me mandar uma mensagem num desses endereços que nós enviamos para você aí, e nós vamos enviar para você, né, de acordo com da edição, e mande. Temos dois modos. Ou você quer comprar o livro, eu particularmente acharia melhor comprar o livro, ou nós temos também a outra forma também, que é a forma mais barata. Você pode ver no seu smartphone, pode ver no seu notebook, computador, no seu tablet, mandamos em forma de PDF para você cada unidade. De acordo com o que você vai estudando, a gente vai enviando para você aqui, né, as unidades. Entendido? Vamos lá então para a nossa aula, então? A nossa aula de hoje é a unidade 9. A unidade 9, que é as relações de Jesus com as coisas e as pessoas. A página é a página 132, você que já está com o livro e já está com a apostila. O dia 1 aqui é Jesus e o amor às coisas materiais. Então, vamos aprender hoje, nesse dia, uma forma de a gente entender como Jesus ele lidou, né, com as questões das coisas materiais. É muito importante porque hoje, nesse mundo materialista que vivemos, onde tudo eu tenho que ter para poder ser, na verdade, é ao contrário, eu tenho que ser para ter, mas as pessoas mudaram o curso, mudaram a forma, inverteram os valores, e aí as pessoas não vê as relações que Jesus tem com essas coisas. Vamos lá? Primeiramente, o exemplo de Jesus. Tanto com o seu exemplo como com o seu ensino, Jesus nunca não deixou dúvida alguma de que dava pouco valores aos bens deste mundo. O lugar escolhido para seu nascimento foi um estábulo. A maior parte da sua vida, Jesus foi um homem de trabalho, um carpinteiro. Durante o seu ministério, ele disse: as raposas têm corvis e as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. No momento da sua morte, o único bem material de Jesus era a roupa sobre a qual os soldados lançaram sorte. Me chama muita atenção isso aqui, que às vezes nós damos muito valor ao bem material. Jesus não dava isso. Ele nem túmulo tinha quando ele morreu. O túmulo foi emprestado por José de Arimateia. Jesus, ele valorizava mais o reino, valorizava mais a obra que a qual ele veio fazer nessa terra. É isso que Deus espera de nós. Para termos uma mente de Cristo, nós também temos que ter uma mente voltada para as questões do Pai, do nosso Senhor Deus poderoso.
Se nós não tivermos essa mentalidade, dificilmente a gente vai entender até mesmo a questão do reino. Por que eu tenho que pertencer ao reino? Por que eu tenho que viver o reino? Jesus disse, né, que ele veio para cá para poder restabelecer o reino que foi perdido lá com Adão e Eva. Então agora, essa vinda dele a essa terra, Deus vindo a essa terra em intermédio de Jesus, foi justamente para restabelecer, né, aquilo que já foi criado lá no Éden. E aqui vimos que é, ele era apenas uma pessoa. Então alguém pergunta para ele, eu vou para onde? Eu não tenho onde correr repor na minha cabeça. Não que Jesus não tinha casa, não, isso aí é outro equívoco que as pessoas cometem. Jesus não tinha casa, ele tinha casa sim, tinha casa. Só que ele era uma pessoa que ele não se limitava propriamente à sua casa. Ele saía, né? Hoje ele estava em casa, amanhã já não estava, né? E assim, e provavelmente, eu não sei diretamente, mas provavelmente ele morava em Cafarnaum, né? Eu acho que sim. Se alguém estiver aí me ouvindo e puder me confirmar isso, te garanto que eu ainda não me apurei nesse assunto não, mas provavelmente que sim. Vamos lá? Página 133. O ensino de Jesus. Em seu ensino, Jesus pôs em contraste as verdadeiras riquezas com as riquezas injustas. Jesus advertiu contra acumular riquezas terrenais e aconselhou aos seus seguidores que ajuntasse tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões nem minam e nem roubam. Caso você quiser, está registrado em Mateus 6, versículo 20. Com respeito a essa advertência, deu um importante princípio. Por onde estiver o seu tesouro, aí também está seu coração. Aqui Jesus ensina sobre a direção que estamos tomando. E a direção que tomamos é aquela que nós estamos inclinando, que estamos priorizando. Então, não adianta a gente querer fazer orações longas, perfeitas, se na verdade nosso coração está priorizando tudo ao contrário do que estamos pregando, do que estamos orando. Então, toma muito cuidado com isso. Uma coisa que Jesus deixou bem claro, que o valor só vai ter valor se nós priorizarmos o reino. O reino, sim, tem valor. Onde nada lá, o ferrugem consome, nem as traças destrói, mas aonde vai ficar firme, forte, onde você vai guardar. É o seu banco, né, onde você faz o seu depósito, que é um banco que nunca vai perder a sua, como diz, o seu déficit. Nunca vai ter déficit, né? Um banco que vai sempre guardar algo bom para você. Quando você chegar no final da vida, aí você vai ver lá, né, o quanto você depositou e quanto você vai agora retirar de bênção para a vida eterna. O princípio de Jesus é evidente na parábola do rico sensato. Aqui nós temos uma parábola do rico sensato que fala que esse rapazinho aqui, ele quis acumular bens. O seu coração era vibrado em fazer coisas grandes, né? E aqui vejamos que ele faz ali ele prepara o celeiro, enche o celeiro, se alegra e diz lá no versículo 19 do capítulo 12 de Lucas, descansa, come, bebe, regala-te, né? Fica tranquilo, agora você está bem na vida. É o chamado descansar, o se aposentar propriamente dito das suas riquezas. Mas o que chama atenção é a resposta de Deus para ele. Essa noite lhe pedirão a tua alma. O que tem preparado? Para quem será? Essa é a pergunta que Deus faz a todos nós diariamente, né? Então tome cuidado para aqueles que ficam acumulando coisas, né? Eu não sou contra investimento, não sou contra nada disso. Se você quiser fazer seus investimentos, vocês façam, mas o coração tem que priorizar a Deus. Às vezes você faz todo investimento e fica lá a obra de Deus capengando aí que você vê aí fora aí.
né? Você não quer ajudar uma instituição que já é favorecida financeiramente, então ajuda uma instituição que tem a sua dificuldade financeira, mas que a obra de Deus nunca pode parar, né? Se Deus nos deu algo, é para abençoar e não para guardar. Essa, eu creio que seja o entendimento de Deus. Temos também aqui em Lucas 14, que fala que Jesus disse: assim, pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa. Então a gente tem que pegar, olhar para o lado, olhar para o outro e ver o que está nos segurando, né, nos prendendo. Então o discípulo verdadeiro de Jesus, ele não pode ficar preso a essas coisas não. Porque se ficar preso, ele verdadeiramente, ele vai perder a sua essência e Deus não vai acreditar a ele a sua obra. E nós precisamos ter crédito com Deus, né? Então precisamos disso. Temos também outro episódio, que está no capítulo 10 de Marcos, que fala sobre aquele jovem rico que fez aquela perguntinha para Jesus: o que eu devo fazer para poder herdar a vida eterna? Ele disse: olha, segue o mandamento. Ele falou assim: eu sigo o mandamento, então vai, faz o seguinte, você segue o mandamento tranquilo, agora tem uma coisa que você tem que fazer. Lá, pega tudo, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que ele fez? Foi-se embora e achou aquilo muito difícil de fazer no momento. É porque o coração dele, né, estava voltado para as riquezas. Então Jesus sempre testava as pessoas. Deus testa até nós hoje sobre isso tudo aí, né? Temos que tomar muito cuidado, né? E aí vimos que depois ele fala que diante disso tudo, né, esse episódio que aquele jovem rico, ele fala que é impossível, não é possível que um homem rico entre no céu. Não que ele colocou aqui a impossibilidade. Ele fala aqui, olha, no versículo 23 do capítulo 10 de Marcos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Por quê? Por causa que ele não quer perder. Porque geralmente, quando se junta a riqueza, a intenção já é se focar nela, se prender a ela. Esse é o problema das riquezas. Quando você tem as suas riquezas, por exemplo, nós temos aí, esqueci o nome do cidadão agora, um grande evangelista, um homem de Deus. Eu li isso lá no Conhecendo Deus pela Sua Vontade. Eu esqueci, agora me perdoe. Mas só que diz que esse cidadão, ele criou vários orfanatos, várias instituições. No final da vida dele, quando foram avaliar a sua fortuna ou os seus bens, somou-se num total de $800. Isso verdadeiramente que a intenção dele era abençoar o reino, era favorecer o reino, e não ele próprio. Nada ele colocou o nome dele. Depois ficou tudo para ir, e no final das contas, Deus é assim que quer de nós todos. Amém? Vamos para a nossa página? Aqui na página 74 diz: Jesus pôs um limite firme e preciso com relação ao amor às coisas materiais, ao dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Então está aqui Jesus dizendo que vai haver isso. Não adianta. Eu quero ficar rico, Senhor. Eu quero ficar rico, o Senhor me dá riqueza, o que eu vou abençoar. Não vai abençoar coisa nenhuma. Ele vai usar essas riquezas dele para poder comprar os seus iates, as suas fazendas. Aí vai comprar o iate, em vez de ir para o culto, ele vai no calor de verão, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, se morar no Rio de Janeiro, ele vai lá para Costa Verde, né, fazer o seu descanso. Se ele for assim, vai viajar para outro lugar, vai usar o seu dinheiro para o seu bel prazer. Dificilmente você vai encontrar alguém que é rico, que ele vai dividir ou que vai dar a sua contribuição para o reino. Mas tem um versículo bíblico que eu coloquei aqui, interessante, em Atos capítulo 2, versículo 44.
Eu escrevi aqui de forma proposital. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. O que os ricos faziam? Os que criam, os que estavam lá voltados para Deus, eles vendiam a sua propriedade e começavam a suprir a necessidade das pessoas. Gente, incrível que pareça, tem gente dentro da igreja morrendo de fome. Nem para dar, pelo menos, nem para levar, pelo menos 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, é uma coisa difícil. Eu vejo igrejas, eu falo que já passei, a gente passa por isso, já passei por isso, e vejo igrejas que ficam apelando, gente, por favor, tragam, e não trazem. E as pessoas, dentro da igreja, pessoas morrendo de fome. É incrível que pareça. Vamos lá. A solução para o amor às coisas materiais. A avareza nos fará aferrar-nos às coisas para usá-las egoisticamente. Em Efésios 5:5, a avareza é descrita como idolatria, adoração de um Deus falso. Jesus disse ao jovem rico que repartisse seus bens aos pobres porque eles haviam se transformado em um Deus falso. O melhor remédio para o amor às coisas materiais é dar com alegria. Essa é a chave do negócio, né? Para abrir as portas. É onde está o problema nas pessoas que adquiram muitas riquezas e muitos bens. É um perigo, viu, irmãos? É um risco muito grande. Para você hoje, se a pessoa que tem dinheiro, você tem que saber lidar com situações, não deixar descer ao seu coração. Jesus nunca permitiu isso, né? Vamos lá? Então aqui temos que, repetidamente, Jesus exortou a dar com alegria. No sermão, ele ordenou: dá o que te pedir, não volte as coisas para o que quiser lhe, não volte as costas ao que quiser lhe que lhe emprestes. Hoje é um problema muito sério, né? Sobre isso. Aí no finalzinho aqui do nosso parágrafo está dizendo o seguinte: Deus só está interessado nas motivações do nosso coração. Tá vendo aí? Vamos lá. Vamos para a página 135, no dia 2. 135, dia 2, o título é Confiança na provisão de Deus. Aí que está o detalhe agora, né? Jesus ensinou que Deus se encarrega de prover as necessidades de seus filhos. Em duas passagens paralelas, Mateus, capítulo 6, verso 25 e 34, e Lucas, capítulo 12, verso 22 e 32, Jesus diz que o Deus cuida das aves e dos lírios. Já que Deus cuida deles, sem dúvida cuidará de seus filhos, que são mais valiosos. Na passagem de Lucas, Jesus prometeu mais do que coisas como alimento de roupa. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aí alguém vai pedir: Senhor, me dá o melhor para mim. Ele vai dar, como diz aqui Lucas 12, 32, ele quer dar para você o reino. É o melhor que ele tem para te dar. Melhor do que qualquer coisa. Lembra lá das ferrugens, das traças, né? Que corroem. Então, aqui, ele está dizendo um reino que vai te dar felicidade eterna, alegria eterna. O problema hoje é que a gente fica muito presos nas dificuldades, nas circunstâncias, e se esquece de um detalhe muito importante, que Deus é o Deus da providência. Ele conhece todas as nossas necessidades. Tudo que nós precisamos, tudo que nós realmente necessitamos. Ele vai agir dessa forma em nossas vidas. Não adianta aquele que se está voltado para Deus, Deus vai trabalhar na vida dele dessa forma. E ele vai aceitar isso porque ele entende isso de Deus. Então, vejamos o quanto
Os homens antigos fizeram isso. Abraão foi rico, mas Deus viu que Abraão conheceu o coração de Abraão. Se você tiver um coração bom, um coração perfeito, né, e só Deus vai poder julgar isso, né, vamos deixar isso bem claro, ele vai te dar inúmeras riquezas. Talvez aquela riqueza que você nem pensava, muito mais ainda, dependendo do seu coração. Então vemos aqui que a confiança na provisão de Deus. Andar segundo. Eu quero ler isso aqui, que é muito interessante. A garganta, resfriado, o tempo que está terrível. Desde seus últimos anos de adolescência, Jesus trabalhou como carpinteiro. Ele mostrou que o trabalho é bom e útil. Para quem não gosta de trabalhar aí, fica a dica. Jesus foi trabalhador, tá? E gostava de trabalhar. E olha que ele era Deus, não precisava disso, mas veio e mostrar pra gente que o trabalho ele é uma coisa que tem que valorizar. Eu queria saber esse parênteses. Depois que Jesus começou o seu ministério, Deus satisfez suas necessidades materiais mediante o ministério de algumas mulheres que o serviam com seus bens. Jesus não lhes permitiu que entregasse sua riqueza, como fez em relação ao jovem rico. A riqueza era o Deus delas. Elas haviam devotado o seu amor, a sua devoção a Cristo. Graças aos que elas deram, Deus permitiu que Jesus e seus discípulos dedicassem todo o seu tempo ao ministério. Portanto, Jesus não estava preocupado em satisfazer suas necessidades diárias. Deus a satisfez. Jesus disse ao que Deus o fará também por nós. Está aqui, né? Jesus foi sustentado pelas mulheres. Gente, entenda isso. Numa tradição judaica, ser um ministério, como diz, ser contribuído por mulheres, ser sustentado por mulheres, eu acho que seria entre da ética judaica lá, eu acredito, que seria uma coisa vergonhosa, mas eles não discutem com isso. O importante era satisfazer a obra de Deus. E hoje nós vimos que hoje as mulheres são mais assim, dão mais oferta com carinho, não sei que é a palavra certa, do que os homens. Vemos que aqui estavam as mulheres. Na igreja hoje, moço, se não tiver mulheres na igreja, a sua igreja não vai conseguir sair nada, porque as mulheres que mobilizam, né, os seus esposos a dizimarem, as mulheres que mobilizam na questão de fazer ali, gerar alguma receita para poder comprar isso, comprar aquilo, eu sou testemunha disso. Então vejamos que no ministério também de Jesus, as mulheres trabalhavam fiamente. E ele ia fazer a sua viagem missionária, e as mulheres trabalhando para poder sustentar o ministério dele. Que maravilha, né? Vocês mulheres, meus parabéns. E até hoje não mudou essa história, não. Continua a mesma coisa ainda. Mas uma coisa que nós aprendemos aqui é confiar em Deus, a confiança em nós, em Deus. Se Deus confiou um ministério a você, se Deus confiou algo a você, Ele vai sustentar você. Né? Apenas você tem que continuar nos seus objetivos, na sua fé, na sua confiança, na sua esperança no Senhor. Não adianta você querer fazer nada ao contrário. Aquilo que você diz que vai ser dificuldade, é onde Deus vai sustentar você, vai mostrar a sua glória, mostrar o quanto Ele é Deus na sua vida e pelo seu ministério. Vamos lá? Vamos para o dia 3 agora? Página 137. A percepção de Jesus sobre o tempo oportuno. Vamos lá, isso aqui é interessante. Jesus jamais pareceu apressado. Nunca mostrou sinais de preocupação pelo tempo. Quando ia curar a filha de Jairo, Jesus interrompeu a viagem para curar a mulher com um fluxo de sangue, mesmo sabendo que a menina morreria se ele demorasse. Tampouco a iminente enfermidade ou morte atrapalharam o itinerário de Jesus. Quando recebeu o aviso que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde se achava. Jesus sabia que faria e estava mais interessado na obra suprema de Deus
do que na enfermidade momentânea de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi um fator decisivo na decisão do Sinédrio de matar a Jesus. Aqui nós vemos outro ponto também que nós devemos também nos colocar diante da obra e do reino. É a questão do tempo. É não sermos apressados, preocupados com o tempo. Né? A gente tem que ter, sabe, a moderação, o controle de lidar com as situações. Né? Jesus aqui, ele não se preocupava com isso, porque o controle estava na sua mão. Esse é um detalhe muito importante, é nós confiarmos que Deus tem um controle das nossas vidas. O tempo pertence a Ele. O tempo não pertence a nós. Não temos que andar segundo o tempo que nós temos aqui, que são o Cronos. É aquele tempo que amanhã, hoje já vai findar o dia, aí aquela coisa toda. Não tem que se preocupar com isso. É o Kairos, é o tempo de Deus. Só Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. Uma coisa que todos nós, às vezes, esquecemos na prática. Pregamos, ensinamos, mas quando vamos praticar, nós cometemos um erro. Nós jogamos fora tudo aquilo que ensinamos, aquilo que pregamos, que é a questão do tempo. Esquecemos que Deus tem a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Você pode tentar, você pode fazer a sua parte, né? O que tem que ser feito no dia de hoje, no dia da manhã, faz a sua parte. Agora o restante deixa na mão de Deus. Se Ele quiser hoje, por exemplo, você fez algo aqui para você conseguir alguma coisa, não foi possível, amanhã você faz de novo. Não pode ficarmos preocupados, atemorizados, ficarmos desesperados porque não deu certo hoje. E amanhã como vai ser? Não se preocupa, nós já explicamos aqui sobre isso. Nos nossas aulas mais atrás. Mas hoje eu quero que você entenda que Deus tem um controle da nossa vida. Ele aqui soube lidar com isso, mostrando isso para a gente. Como controlar, saber lidar, que Deus tem controle. Lázaro morreu, quando ele chega lá em Betânia, já estava 4 dias já sepultado Lázaro. Então ele vai lá e resolve o problema de Lázaro. O problema era quê? Não era a morte de Lázaro? Ele resolveu o problema. O problema aqui não era aquela menina, filha de Jairo, que estava enferma quase à morte. Ele foi lá, parou no meio do caminho. Imagina, toda vez que eu prego sobre isso, amados, eu fico conjecturando, né, como que foi a reação de Jairo. Saber que a sua filha estava numa situação tão crítica, né, e de repente Jesus para no meio do caminho e diz: "Quem me tocou?" Gente, que coisa mais doida. Uma multidão envolvia Jesus e ele disse: "Quem me tocou?" Até que alguns discípulos, e eu creio que seja Pedro: Senhor, a multidão te aperta e tu diz que me tocou, Senhor. Então, e Jairo olhando aquela situação toda, e depois que ele vai e conversa com a mulher, e a mulher, ela testemunha ali, falando que ela foi curada, aí chega ali alguém dizendo: Jairo, não perturba mais o mestre, ela morreu. Né? Aí eu fico imaginando, poxa vida, Jesus poderia ter adiantado. É assim que nós pensaríamos assim. Muitos de nós pensaríamos assim. Não foi que todos nós pensaríamos. Muitos de nós pensaríamos assim. Poxa vida, por que não adiantou não? Aí ele vira para Jairo e diz: ela não morre não, ela só dorme. E aí foi o que aconteceu. Então, tá vendo? Tudo tem controle. Tudo tem controle. E Jesus aqui, após a ressurreição, na ressurreição de Lázaro, começou já o processo da sua crucificação, da sua morte. Ele, por algumas vezes, ele prefere fugir, sair, né, para poder não antecipar o momento da crucificação. Em outros momentos, ele vai a Jerusalém precisamente sabendo que ali seria o momento da sua crucificação. Tudo tem seu tempo. É assim que temos que agir e trabalhar. Vamos lá? Dia 4. A amizade de Jesus. Jesus é uma pessoa que fazia muitos amigos. E os fazia com facilidade. Foi convidado a bodas do amigo da família e as abençoou. Com frequência, Jesus aceitava convite para ceiar. Ele exaltava a amizade. Suas amizades eram profundas. Frequentemente, visitava a família de Maria, Marta e Lázaro em Betânia. João nos diz que Jesus os amava
E com toda a confiança, Maria e Marta mandava buscar Jesus quando Lázaro ficou doente. Já temos analisado a virtude de ser tratáveis. Jesus demonstrou essa virtude em relação aos seus amigos. Jesus também foi fiel a seus amigos, esteve junto deles nos momentos de necessidades e supriu as suas necessidades. Quando Jesus visitou a casa de Simão Pedro, curou a sogra dele. Eu fico agora lendo isso aqui, fico imaginando alguns dos nossos irmãos. Tem pessoas que eu conheci que terminava o culto, ele partia fora. Ele não queria. E ali, no final do culto, geralmente é o momento mais gostoso do culto, onde você vai mostrar a sua satisfação de cultuar o Senhor durante aquelas horas que a qual passaram ali, focados no louvor, na palavra de Deus pregada, nos testemunhos, e depois, de repente, acaba o culto, aí a pessoa vai embora. É como o culto fosse uma prisão para ele, fosse uma obrigação para ele. É assim que eu penso. Deus também pensa da mesma forma. Jesus, ele fazia amigos. Ele tinha amigos. Eu acredito que ele não rejeitava um convite. Né? Vamos lá, vamos comer. Vamos junto. Vamos comer. Ele comia. Né? Ele foi chamado de beberrão, comilão. Né? Quando ele foi comer, não faz memória, na casa de Simão, né? Ou a casa de Mateus, não lembro agora, diretamente. Você pode me ajudar? Se caso você está me ouvindo, está me entendendo. E ali, vejamos o quanto ele fazia amizades e ele era uma pessoa que tinha muitos amigos. Tinha seus inimigos, é claro que isso aí não faz parte do ministério, né? Do ministério que a qual ele veio fazer aqui nessa terra. E todos nós também temos os nossos amigos e inimigos. Então é muito bom ter amigos. Eu, particularmente, né, eu tenho amigos, como também tem pessoas que dizem ser meus amigos e não são meus amigos. Né? São aquelas pessoas que, por qualquer motivo, eles vão se afastar. Amigo não se afasta, né? Independente. Então esses existe, mas a gente não tem que se preocupar com isso. Né? A gente não se preocupa com isso. Eu estou dizendo que faz parte do ministério. Você talvez está passando por isso. Ah, pastor, me deixaram isso, as pessoas me desprezaram. Não se dá cabeça com isso, não. Faz parte. Né? Faz parte. Faz parte. E quando eles vierem até você, né, os trata de uma maneira como você é amigo deles. Por mais que eles não demonstrem ser seus amigos, mas trata eles. E Jesus era assim. Né? Ele chamou Lázaro de amigo. Né? Olha, Lázaro não, perdão, chamou Judas Iscariotes de amigo. Olha que Judas estava traindo ele. Olha o ensinamento que Jesus está nos deixando aqui. Né? Então, independente daquele que trai você, aquele que não se importa com você, aquele que distanciou de você, quando estiver com ele, chama-o de amigo, né? Chama-o de amigo. Amém, queridos? Eu queria que o restante aqui do texto, tanto a página 139 como 138, 139, ela resume tudo aquilo que eu resumi tudo aquilo que elas estão falando aqui. Então, a ideia, Jesus ele tinha também os seus amigos íntimos, né? Temos ali Pedro, João, Tiago. Todas as vezes que Jesus ia para um lugar mais especial, tipo o Monte da Transfiguração, quando ele entrou ali na casa de Jairo, e outros acontecimentos, ele levava esses três, que eram pessoas mais chegadas a ele. Tem aquelas pessoas mais chegadas. Assim. Eu tenho as minhas pessoas mais chegadas, tenho meus amigos mais íntimos, temos aqueles amigos que são distantes. Então, temos que diferenciar isso também, né? É muito importante. Dia 5 e último dia, o modo de falar de Jesus. Esse aqui é bom, hein? Pedro diz que a boca de Jesus não se achou engano. Quando injuriado, afrontado, ofendido verbalmente, Jesus não replicava no mesmo tom. Quando padecia, não respondia com palavras ameaçadoras. Jesus mostrou perfeita temperança e domínio de si mesmo em seu modo de falar. Irmãos, agora eu venho à minha lembrança outra coisa aqui que acontece nas igrejas, nós temos que parar com isso. E você que está hoje aqui nesta aula, eu queria que você refletisse do que eu vou falar agora aqui. Tem pessoas que
e fala assim, a pessoa saiu da igreja ou saiu do seu ministério, Deus vai mostrar para você quem é Deus na sua vida. Você amaldiçoou a pessoa, jogou a maldição para cima dela. Que é isso, queridos? Que é isso? Isso não se faz nunca. Nunca se pode nem fazer isso. Temos que tomar cuidado como nós vamos pronunciar. Lembra que nós falamos de Judas Iscariote? Jesus chamou de amigo. Chamou de amigo ali quando ele deu um beijo da sua traição. Né? Imagine agora se Jesus fosse fosse fazer como muitos fazem nas igrejas, muitos pastores inclusive, né? Ia detonar Judas. Não, ao contrário, os abençoa, os nunca eu quero sair, vai com Deus, Deus te abençoa, mas nunca vai trazer palavras nunca negativas para eles. Eu sempre falo, e às vezes nossos amigos nós comentamos muito sobre isso, que às vezes nós vemos que esses parecem até macumbeiro, né? Ele vai sair, vamos fazer a muamba para ele poder se machucar, se quebrar. E quando machuca, falei para você que ele ia se machucar, falei para você que ele ia acabar caindo, papapá. É assim que faz aí, né? Faz isso com você, faz isso comigo. Quando as pessoas disserem para você, assim, olha, eu não falei para que ele ia acabar se borrachando, entendeu? Nunca ninguém orou para você e disse, não, eu vou abençoar ele, que ele vai ser próspero, mesmo distante de mim. E assim por diante. Infelizmente, acontece isso. Jesus nos ensinou isso. Nos ensinou que devemos ser pessoas que nossos lábios venham proferir palavras de bênção e não palavras de maldição. Nunca nisso, nunca vamos permitir isso, não permita que nada disso aconteça. Grande parte do que Jesus falou, ele disse por meio de ensino e pregação. Ele era mestre do mestre e percorria todas as cidades ou ensinando nas sinagogas deles. Então, o Jesus, o que ele fazia, o que você e eu devemos fazer é justamente isso: pregar e ensinar. Mais nada do que isso. Que nossos lábios saiam somente palavras de ensinamento, palavras de encorajamento, de exortação, palavras de edificação, palavras de consolação, que é o tripé de uma mensagem. Ela tem que ter essas três. Se você não tiver uma mensagem consolação, edificação e exortação, a sua mensagem está infrutífera. Ela não vai produzir nada para ninguém. E exortação, propriamente falando aqui, não é botar o dedo na cara de alguém ou para a igreja dizer se Deus vai fazer isso se você não se converter. Não, exortação é aconselhamento. É advertir as pessoas a saírem, né, do caminho mau, aconselhar elas a não permanecer naquele caminho. A pregação tem que ter esse estilo, né? A edificação é você fortificar elas, e a consolação é trazer um consolo mesmo elas estando erradas. Entendeu? Se a gente não fizer isso, a sua pregação vai ser apenas uma palavra qualquer que vai sair, não vai ter efeito nenhum. Vamos lá. Aqui na página 141, diz assim: apresentamos abaixo algumas maneiras como Jesus empregou o seu modo de falar. Eu quero terminar aqui apresentando algumas delas. Vamos lá. Temos aqui 9. Ok? Eu numerei aqui 9. Primeiramente, Jesus mostrou habilidade extraordinária no emprego de perguntas como recurso didático. Alguém perguntava e ele respondia ou perguntava didaticamente. Uma forma de ensinar. Porque às vezes a resposta vai ser uma pergunta. Né? Pergunta. Lembra que perguntaram, você tem que dar a César ou a Deus? Aí ele perguntou, o que está aí na moeda? É de César. Então dá a César que é de César e dá a Deus que é de Deus. Assim, é um exemplo que estou dando para vocês. Segundo, às vezes advertiu sobre dificuldades e tentação vindouras. Ele sempre estava ali alertando, lembra que nós falamos que nós temos as mensagens, tem que estar dentro disso tudo, né? Ele sempre pregava, advertindo as pessoas o que estava para vir, falou muito sobre o inferno, assim, por exemplo, que não queria, que ele foi criado para o diabo e seus anjos, não para a humanidade. Deixou bem claro isso para as pessoas. Terceiro, peraí, um momentinho só.
Terceiro, a gente advertiu sobre dificuldades dessa vitória. Ah, não, eu já falei sobre isso não. No meu terceiro, eu tô aqui, o óculos tá ruim. Terceiro, no geral, Jesus respondia às perguntas que eram feitas. Entretanto, não respondia à exigência da parte dos fariseus de um sinal. Gente, é idiotice que eles perguntaram. Eu falei aqui na aula anterior aqui, eu falei, olha, eles viram tantos milagres. Antes dessa pergunta aqui dos fariseus sobre se pedir um sinal, eles viram Jesus multiplicando pães para alimentar 4.000 pessoas. Eram, parece que 5 pães, não faz memória, ou 4 ou 5 pães, né? Não faz memória agora, esqueci agora. Vai alimentar 4.000 pessoas. E eles vão pedir sinal. Gente, eu não tem que responder mesmo, não. Eu também não. Jesus me ensinou isso. Por isso que às vezes eu sou um pouco meio chato nisso. Responder perguntas idiotas não tem que responder. Já viram o que está acontecendo? Já viram? Já? Então já viram, então tá aí, ó. Você não quer crer? É problema de vocês. Jesus é bem taxativo com esses fariseus. É assim que tem que ser com eles também. Número 4. Jesus respondeu com grande lógica a acusação que ele expulsava demônio pelo poder de Beelzebub. Gente, Jesus falou, vocês estão tão idiotas, como é que o diabo vai contradizer a si próprio? Gente, usa a cabeça. Gente, muita idiotice, né? Cada pergunta idiota que eles faziam, né? Número 5. Às vezes respondeu severamente a pessoas e cidades sensíveis. Jesus tem momentos que ele foi radical, né? Radical com as pessoas. Assim, assim. Então, ele também foi taxativo. Mas tudo com prudência, tudo com objetivo de crescimento, de salvação. Número 6. Repreendeu inclusive os seus discípulos por falta da sua fé. Então, como eu falei, ele sempre que ele fazia isso, né? Ele repreendeu isso não porque ele queria chamar, não, porque ele queria que os seus discípulos entendessem. Gente, você está em volta, ele está seguindo alguém, e está vendo esse alguém fazendo inúmeros milagres, e ainda vai faltar fé para mim ainda. Então Jesus chama atenção, porque existe um princípio no ensinamento, né? Eu só vou ser inocente quando eu não ver nada acontecer. Mas se eu estou vendo algo acontecendo, estou vendo resultados no ensinamento, e estou ainda descrendo, então tem que ser chamado a atenção, sim. Esse é o princípio. Número 7, Jesus denunciou a hipocrisia dos fariseus. Gente, tem uma coisa que Jesus não suportava, era a hipocrisia daqueles camaradas. Gente, que hipocrisia! Hipocrisia é a pior doença dentro de uma igreja hoje. É uma coisa que todo pastor, ele deixa ele irritado. Eu sou um que fico irritado com hipocrisia. Ou você é ou você não é. Esse é o meu lema. Ou você não é. Não vem nessa de ficar aí falando que é uma coisa que você não é. Poxa. Vamos lá, número 8. Deixa eu ficar quieto que eu fico revoltado. O número 8. Em ocasiões excepcionais, elogiou as pessoas por sua fé e ou fidelidade. Aí, por outro lado, ele elogiou. Então é que negócio, você chama atenção e, por outro lado, você elogia. Porque aí as pessoas que estão fora de fé vão ver que aquelas pessoas que têm fé, elas foram elogiadas. Nós temos 2 casos na Bíblia, que eram pessoas que não eram judeus, não eram pertencentes ali ao ciclo de onde Jesus morava, e elas foram elogiadas. Foi a mulher cananeia e o centurião. Né? E eles viram lá, pessoas, o camarada nunca, ele não segue Jesus, nunca viram pessoalmente, talvez, não sei se eles viram, mas diz a Bíblia que eles ouviram só, então quer dizer que não viram. Eles nunca viram e agora estão, apenas por ouvir que Jesus fez, eles foram até Jesus. Agora imagina as pessoas que veem e não creem. É um absurdo. Número 9, última. Com frequência, o Senhor disse às pessoas que não tivesse medo. Ele estava sempre aqui trazendo essa palavra e auxiliando elas, confortando-se. Não tenha medo, confia. Gente, essa deve ser a atitude de Cristo, e que devemos empregar ela de forma devida às pessoas que estão ao nosso redor. Ter a mente de Cristo é ter também a forma
e a forma de Deus falar, a forma de Deus lidar com os materiais, lidar com a questão do tempo e assim sucessivamente. Que essa aula de ouro seja uma aula produtiva para você. E daqui a pouquinho estaremos trazendo para você a 10ª aula. E é boa, hein? Não falte dessa 10ª aula. Quero dizer para você que ficou até o final comigo, né? Que Deus te abençoe. Te agradeço aí muito por ficar conosco aí nesse tempinho. Dê o seu like e compartilhe, se quiser, os nossos cursos. Está à sua disposição. Cursos são grátis, não cobro nada e nem vou cobrar nada. Ok? Nem monetizar o canal eu vou, porque esse canal aqui é exclusivo para crescimento espiritual e eu recebi de graça e de graça eu vou dar para vocês. Deus abençoe.